Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre o tema um homem que pecou logo depois de ser usado por Deus. Que coisa! Um homem que pecou logo depois de ser usado por Deus. Será que pode acontecer isso? Vamos ver nessa história no livro de 1 Reis, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa e eu recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não acompanharia e não comeria e nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba água naquele lugar e não volte pelo caminho por onde foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Veja bem, Deus tinha falado com um profeta para ir profetizar para o rei, para ir repreender a idolatria do rei Jeroboão. E esse profeta viajou, saiu da sua cidade e foi falar para o rei, cumprir a ordem de Deus. Foi lá profetizar para o rei. E Deus tinha dito para ele que depois que ele profetizasse, ele não poderia nem comer naquele lugar, nem beber, e também ele não poderia voltar pelo mesmo lugar que ele foi. Então, quando ele foi lá, profetizou, repreendeu o rei, o próprio rei depois o convidou para comer, para beber. Ele tinha vindo cansado de uma viagem, né? E ele disse: Não, porque Deus me ordenou que eu não poderia comer, nem beber e nem posso nem voltar pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho que eu vim até aqui. Mas é interessante para a gente começar a meditar nessa história. Deus tinha dito: não coma naquele lugar, não beba água e nem volte pelo mesmo caminho que você está indo. Mas Deus, se você ler a história, Deus não explica por que ele não podia comer ali, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Deus não explica por que isso. Apenas fala. É para ele fazer assim, vai lá, profetiza. Se oferecer de alguma coisa, não coma, nem beba água e nem volte pelo mesmo caminho. Mais explicação não teve. Por que não comer? Por que não beber ali? Deus não falou nada. Por que não voltar pelo mesmo caminho? Também Deus não explicou nada. Eu quero começar, é uma observação, mas é uma observação para a gente aprender. E eu coloquei aqui: às vezes, Deus não explica por que nos proíbe de algo. Às vezes, Deus não explica. Às vezes, Deus diz não, mas ele não explica por que não. E cabe aos seus servos, cabe aos seus filhos serem obedientes e confiar que Deus sabe o que é melhor para cada um, mais do que ele próprio. Deus sabe o que é melhor para mim mais do que eu. Então, se Deus diz não para mim, eu tenho que acreditar que o não vai ser melhor para mim. Se Deus fecha uma porta para mim, eu tenho que acreditar que aquela porta não seria boa para mim. Mesmo que Deus não explique por que fechou a porta. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que Deus explique tudo. E Deus não vai parar para explicar tudo para a gente. E às vezes a gente fica encucado: por que isso, por que não, por que Deus não deixou, por que eu não posso. Deus não vai explicar por que você não pode, mas não pode. E se não pode, é porque não é bom para você. Acredite nisso. Mas entenda, Deus não vai explicar. Deus não vai sair explicando
todas as vezes que ele disser não, todas as vezes que ele disser que não pode, todas as vezes que ele fechar uma porta, ele não vai explicar. Ele quer que a gente confie. Ele quer que a gente acredite que ele quer o melhor para nós. Então, Deus tinha falado para esse profeta: vá lá, profetize, faça a minha obra. Agora, eu não quero que você coma lá, nem beba lá, e nem tampouco volte pelo mesmo caminho. Aí eu procurei, eu não vi Deus explicando o porquê dessas proibições. Depois você lê aí, 1 Reis, capítulo 13, a história do profeta velho e o profeta novo. Né? Deus manda o profeta novo ir lá fazer a obra de Deus, mas dá algumas proibições. Ele não poderia comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Mas explicar, não explicou por quê. Esteja pronto a Deus não abrir uma porta e não explicar por que não abriu. Esteja pronto a Deus não permitir tal coisa para você, mas não explicar por quê. Sabe que Jesus uma vez disse para os discípulos? Jesus estava lavando os pés dos discípulos, se aproximou de um deles e disse: não, Senhor, não lava meus pés. O Senhor fazendo isso? Aí Jesus disse assim para ele: o que eu faço hoje, tu não sabes, mas depois ficarás sabendo. Ô, meu irmão, já aconteceu muitas das vezes comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com muitas pessoas também. Deus fechar uma porta, você fica bravo, mas depois de muito tempo, você vai ter que admitir que, olha, graças a Deus que eu não consegui fazer aquilo, graças a Deus que aquilo não deu certo. Graças a Deus que aquela porta não foi aberta. Irmão, tem coisas que hoje você não entende. Por que que Deus disse não? Talvez lá na frente você vai entender. Então, entendendo ou não, se Deus diz não, é não. E glória a Deus, porque o não vai ser melhor para mim. Se Deus fecha uma porta, entendendo ou não, graças a Deus, porque essa porta não seria bom para mim. Então Deus disse para aquele profeta: não coma lá, não beba, nem volte pelo mesmo lugar. Então ele tinha esse mandamento de Deus. Aí ele foi e fez a obra do Senhor. O rei o convidou para desobedecer a Deus, né? Ele disse: não posso fazer isso. Mas olha aí no versículo 11, vamos continuando. Diz assim: em Betel, no mesmo lugar que esse profeta foi fazer a obra de Deus, em Betel morava lá também um profeta, um outro profeta. Mas a Bíblia chama de um velho profeta. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Lá naquele lugar, tinha um profeta. Talvez de repente Deus, né, não precisava nem ter trazido um profeta de longe. Tinha um profeta lá, mas era um velho profeta. E parecia um profeta que não denunciava o erro. No mesmo lugar, o rei estava idolatrando, o rei Jeroboão, e levando o povo para idolatria. Mas esse velho profeta estava caladinho. Não estava falando nada, não estava profetizando nada, não estava denunciando erro nenhum. E Deus teve que trazer um profeta de longe para que pudesse profetizar para o rei. Porque, aí eu coloquei aqui, ó, um profeta que não denunciava mais o pecado. Tinha profeta lá, de repente não precisava Deus trazer o de longe, mas aquele não denunciava mais pecado. Aquele não se levantava contra um erro. Era uma luz que não brilhava mais. Era um fogo que não queimava mais. Era um profeta que não denunciava mais o erro. Meu irmão, olha, eu tenho que ser sal para salgar. Eu tenho que ser luz para brilhar. Eu não posso, como profeta de Deus, como servo de Deus, ver o erro e permanecer calado.
Olha, tem limite, viu? Tem limite esse negócio de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, tem limite isso. Eu não posso ser conivente com o erro, mas eu tenho que denunciar o erro. Eu não tenho nada que rejeitar pessoas, ser contra pessoas, mas eu tenho que ser contra o pecado. Eu tenho que não aceitar o pecado. Eu tenho que denunciar o pecado. A pessoa não pode estar fazendo tudo de errado contra mim, ao meu redor, né? E eu não falo nada. E eu ficar parado, e eu sabendo da verdade, e eu não denunciar o erro. Irmão, tem limite isso. Não é esse negócio de, não, eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, é claro, cada um dará conta de si mesmo. Mas eu sou luz para brilhar, meu irmão. Né? Eu estou ali para denunciar o erro. Aonde você está, você tem que falar de Jesus. Você tem que denunciar o erro. Você não pode ficar parado. Você não pode acontecer tudo e você não ficar parado, meu irmão. O que é para você falar, você tem que falar. Esse profeta velho aqui, o rei Jeroboão, estava estabelecendo a idolatria e ele não falava mais nada, ele estava caladinho. Irmão, não fique calado, não fique parado. Não deixa tudo acontecer à sua volta, meu irmão. E você sabe da verdade. Não fique calado. Né? Não diga, não tenho nada a ver com isso. Irmão, não é por aí. Não é por aí. Eu sei que tá errado, eu sei que tá errado. Eu posso não brigar, sabe? Brigar e de forma que eu perca a paz, de forma que eu cause escândalo. Não. Mas eu tenho que denunciar o erro. Eu tenho que ser contra o erro. Não é contra a pessoa, é contra o erro. Eu tenho que ser contra o erro, meu. Eu conheço a verdade. Eu não posso ver tanta mentira e ficar caladinho. Ver tanto erro e ficar caladinho. Eu tenho que denunciar o erro, eu tenho que ser contra o erro. Não contra as pessoas, mas contra o erro. Eu tenho que me posicionar. Talvez seja essa palavra que eu queria usar. Me posicionar contrário. Qual é a tua opinião? Não, eu prefiro ficar calado. Irmão, você conhece o que está errado? Você conhece a verdade? Prefere ficar caladinho? Irmão, a luz é para brilhar. O sal é para salgar. O fogo é para queimar, aleluia. Está errado a sua volta, meu irmão? Sabe qual é o problema? A gente não quer falar porque a gente sabe que falando a pessoa vai começar a ficar contra a gente. Né? A pessoa vai começar a olhar para a gente com meio de lado assim. É claro, irmão. O verdadeiro profeta é perseguido mesmo. A gente não pode ter medo de ser perseguido. A gente não pode não denunciar o erro, não falar a verdade com medo de ser perseguido e rejeitado pelas pessoas. Irmão, para. A gente é crente e tem que estar disposto a isso. Mas o que é errado, eu não posso aceitar. Então, continuando. Aquele velho profeta parece que perdeu o sentido, né? Perdeu o chamado. Não fazia mais a obra de Deus. Deus teve que trazer um profeta de longe. Continuando, versículo 18. Eu estou no livro de 1 Reis, capítulo 13, falando sobre o título Um homem que pecou logo depois de ser usado por Deus. Olha bem. Versículo 18 agora. O velho profeta respondeu: Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Irmão, essa história é tremenda, viu? Essa história aqui é tremenda. Veja bem. Aquele profeta, ele foi e profetizou para o rei e pegou um caminho para ir embora. Os filhos daquele velho profeta que morava naquela cidade chegaram em casa falando do que tinha acontecido. Olha, foi um profeta lá, pai, e repreendeu o rei e tal. Aí o velho profeta disse assim, mas cadê esse profeta aí? Cadê? Esse homem foi onde? Foi onde? Aí disse, não, pai, ele pegou um caminho e foi embora, porque ele não poderia comer nada aqui. Deus tinha mandado que ele não comesse, não bebesse, ele foi embora.
Aí o velho profeta albardou seu jumento, a Bíblia diz, e foi ao encontro desse profeta novo. Aí chegou lá e disse assim: eu também sou profeta como você. E Deus me falou que você podia voltar comigo, comer pão, beber água. Eu sou profeta também como você, e Deus falou comigo. Você pode voltar, pode ficar tranquilo. E a Bíblia diz que ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na sua casa. Ele acabara de ser usado por Deus, profetizando lá para o rei Jeroboão. E agora estava desobedecendo a Deus. Ele acabou de ser um canal de Deus, uma bênção, uma voz profética, mas agora estava desobedecendo a Deus. Meu irmão, que coisa. Olha, quantas pessoas já foram usadas por Deus? Quantas pessoas já foram uma bênção, mas logo depois caíram? O ser usado por Deus, o ter sido uma bênção, não me garante, tipo assim, que eu nunca vou cair. O ter sido uma bênção, um profeta de Deus, não garante que eu nunca vou abandonar os caminhos do Senhor. O diabo, olha, o diabo gosta de desviar pessoas que foram uma bênção mesmo, para que o escândalo seja maior. Você já viu muitos crentes que eram tão fiéis, que eram vasos de Deus, hoje na lama, hoje no vício da bebida, da droga, totalmente largado, afastado de Deus. E alguém diz assim: rapaz, esse irmão era uma bênção, olha, esse irmão era um vaso de Deus. Para o diabo, quanto mais santo para ele derrubar, melhor, porque o escândalo é maior. Para o diabo, quanto mais proeminência aquele irmão tinha, quanto mais vaso de Deus era, para o diabo derrubar essa pessoa é melhor ainda, porque o escândalo é maior, a queda é maior, o estrondo é maior com a queda dele. Todo mundo fica sabendo. Então, aquele profeta que fora usado por Deus, olha, todo mundo ficou sabendo, olha, veio um profeta e falou para o rei. E foi tremendo aquela história. Aquele profeta agora estava indo para a casa dele. Mas agora ele volta e desobedece a Deus. O homem que tinha sido usado por Deus. Então, quanto mais uma bênção você for, meu irmão, é você mesmo que o diabo quer derrubar. Ô, meu irmão. Se você é uma bênção de Deus, se você prega e a alma se converte, se você é uma bênção, irmão, quando você canta, Deus usa você. É você mesmo que Deus quer derrubar, porque você tem sido uma bênção. Olha, o que vai acontecer quando as pessoas que você ganhou para Jesus souberem que você está caída na lama? Olha o estrondo. O que as pessoas que você ganhou para Jesus, amado evangelista e pastor, ficar sabendo que você abandonou a Deus, que você está largado na bebida? Que estrondo! Como vai ficar a fé dessas pessoas? Então, o diabo quer derrubar, principalmente quem tem sido uma bênção, um vaso. Vigia com isso, meu irmão. Isso é muito sério. Quanto mais vaso, quanto mais usado por Deus, é que o diabo quer derrubar mesmo. Para acabar com ele e com as pessoas à sua volta que foram salvas, que foram ganhas por ele, que foram influenciadas de alguma maneira por ele. E aquelas pessoas podem ficar sabendo isso, abalar a fé da pessoa. Então, meu irmão, olha, vigia aquele que está em pé. Você está em pé hoje? Cuidado para que não caia. E o diabo não respeita isso não, viu? O diabo não respeita a posição. Não, aquele irmão ali prega que é uma bênção. Olha, é tremendo aquele irmão ali, que pregador, Deus usa tremendamente. Você pensa que o diabo olha assim para ele: eu vou nem tentar, porque aquele ali eu não vou nem... Irmão, para, meu irmão. O diabo tentou Jesus, irmão. Então não tem esse negócio, não. Quanto mais vaso, mais o diabo quer derrubar, para que o estrondo seja maior. Então aquele profeta voltou e desobedeceu a Deus após ser usado por Deus. A pessoa foi usado por Deus, mas agora está desobedecendo a Deus. Pode isso? Não deveria, mas
Pode. Você pode ser uma bênção hoje e amanhã ser uma maldição. Ser usado por Deus hoje e amanhã está no pecado. Irmão, tudo depende da vigilância da pessoa. Não existe nada que você faça que crie uma parede em volta de você que o diabo não possa se aproximar para tentar você. Não existe isso. Qualquer pessoa, o diabo pode tentar e pode derrubar. Então isso é muito sério. Outra coisa que eu coloquei aqui. Veja bem. Resistiu ao convite do rei incrédulo, mas aceitou o do profeta. Tem um detalhe também aqui. Aquele profeta novo, como Deus tinha falado para ele, para não comer nem beber naquele lugar, o rei, que era um rei incrédulo, rei Jeroboão, o rei tinha convidado ele para desobedecer a Deus. Ele disse, não, Deus falou que não. E ele não desobedeceu. Mas agora um suposto profeta, como ele, tinha falado e enganado ele, dizendo, Deus também falou comigo, que você pode voltar. Então, olha, ele não foi influenciado por uma pessoa que não era crente. Ele não seguiu a pessoa que não era crente para desobedecer a Deus, mas foi influenciado por um suposto crente. Isso é muito sério e acontece muito. Irmão, cuidado, 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 cuidado. Olha, tem gente que fecha a porta para a pessoa que não é crente, tá amarrado. Misericórdia, esse incrédulo. Aí ele fica assim, de sobreaviso com a pessoa que não é crente. Ele, não, misericórdia. Pessoa que não serve a Deus, tem cuidado. Meu irmão, a gente tem que ter cuidado com todo mundo. Olha, tem gente que não é mal influenciado por uma pessoa que não é crente, mas tem gente que é mal influenciado por alguém que senta do lado dele na igreja. Tem gente que peca por causa de pessoas que sentam do lado dele na igreja. É mal influenciado por pessoa que está na igreja como ele. Olha, mal influenciado como? Às vezes você, na igreja, você é mal influenciado, você não deixa de ser crente por alguém que está na igreja, não. Mas dentro da igreja você pode ser influenciado a começar a agir mal, ficar revoltado, ficar murmurando de tudo. Porque caiu na conversa de um crente que está lá com você. Você era uma bênção, usado por Deus, não ligava para certas coisinhas, estava olhando para Jesus. Mas o irmão começa a não ter ouvido, falando mal do pastor, falando mal de tudo da igreja, e daqui a pouco a pessoa era uma bênção e começa a ficar revoltado, murmurando também. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Então, não tem que ter cuidado somente com quem não é crente. Cuidado com todo mundo, irmão. Cuidado. Olha para Jesus. Até dentro da igreja, a gente dizer isso é triste, né? Mas é verdade. Até dentro da igreja. Olha para Jesus. Não, mas aqui todo mundo é de Deus. Meu irmão, você sabe que não é bem assim, né? Então, cuidado. Tem gente que não é mal influenciado por alguém lá fora, mas é mal influenciado por alguém dentro da igreja. Então, cuidado. Né? E olha, eu vou terminar aqui. A partir do versículo 20, diz assim. Então, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Olha bem, que coisa terrível. Aquele profeta velho tinha feito o profeta novo voltar e desobedecer a Deus. Presta atenção. Quando ele estava desobedecendo a Deus na casa desse profeta velho, que tinha ido buscar ele, mentido para ele, na casa desse profeta velho, ele estava desobedecendo a Deus,
esse profeta novo, e Deus usou o mesmo profeta velho que mentiu para repreender o profeta novo por ter desobedecido a Deus, por ter vindo, ter comido pão e bebido água. Deus usou o próprio profeta velho mentiroso. Está escrito lá. Veja lá. Estava os dois sentados, o profeta velho e o profeta novo. O profeta novo tinha desobedecido, sendo mal influenciado pelo profeta velho. E não tinha ninguém para Deus repreender o profeta novo que tinha desobedecido. Então Deus usou o próprio mentiroso. Está escrito, irmão. Deus usou o próprio mentiroso. O profeta velho que tinha mentido e enganado. Olha, quero terminar dizendo assim. Eu coloquei, Deus usou o mentiroso. Ser usado por Deus não quer dizer nada. Irmão, é muito sério isso, irmão. A gente se engana demais, né? A gente se engana demais. A gente vê alguém profetizando e a gente diz, olha, aquele é um homem de Deus, viu? A gente vê alguém pregando e aparentemente aquele fogo descendo, aquela coisa abençoada. A gente diz, olha, aquele é um vaso mesmo. Irmão, só que Jesus falou uma coisa que muitos de nós esquecemos de observar. A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore não é conhecida pelas folhas. A árvore é conhecida pelo fruto, irmão. Eu digo isso com muito temor. É um aviso. Mas eu digo isso para você. Profetizar não quer dizer nada. Cantar bonito não quer dizer nada. A irmã cantar, o pessoal começa a glorificar, a marchar na igreja, pular. Não quer dizer que a irmã, que está tudo certinho na vida da irmã. O pastor pregou e tremendo aquela coisa, veio um pastor de fora e pregou e tal, aquela coisa. Não quer dizer que aqui está tudo certo, tudo tranquilo. Irmão, Deus usa quem Ele quer. Mas não quer dizer que, porque Deus está usando ali, não quer dizer que aquela pessoa está acima de qualquer suspeita. Irmão, a árvore é conhecida pelo fruto, irmão. Você conhece a pessoa pelo fruto, pelo que ela diz, pelo que ela vive, pelas coisas que ela não faz, pelas coisas que ela evita de fazer, né? Pelas coisas que ela, pelos princípios da pessoa. E não porque ela está profetizando, cantando, pregando. Irmão, entenda isso, irmão. Quantas das vezes as pessoas são enganadas por aí, né? Irmão, nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está pregando e cantando, tudo já é uma bênção, irmão. Vamos parar com isso e dizer que a pessoa é uma bênção de, né? Idolatrar a pessoa que é uma bênção, que é um vaso. Só porque a pessoa está cantando, pregando. Irmão, você sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o dom é irrevogável. Deus deu o dom. A pessoa prega. Mas o dom não salva. Você pode ir para o inferno com dom em tudo. Porque o dom, irmão, o que interessa é a pessoa ter o fruto do Espírito. É a pessoa ser transformada. Deus pode ter dado o dom e a pessoa desviar. Deus pode ter dado o dom e a pessoa agir errado. Ela tem um dom. Ela tem um dom. Eu conheço cantores. Ontem mesmo eu estava escutando aí um cantor, não vou citar o nome, e olha que voz tremenda, mas o testemunho dele não condiz. Mas uma voz, olha, canta muito. Irmão, cuidado, irmão. Não quer dizer nada. Mas muitos crentes são enganados até hoje. Acha que, olha, isso é uma bênção, irmão. Pode ter o dom. Mas não se engana, irmão. Né? Não se engana.
Cuidado, o que vale mais é o fruto. O que vale mais é o fruto, irmão, não é o dom. O que vale mais é o amor, longanimidade, benignidade. O que vale mais é o fruto e não o dom. Então, tenha cuidado com isso. Então, Deus usou aquele próprio profeta mentiroso para repreender o profeta novo, né? Então, usar por usar, irmão, não já garante que a pessoa é uma bênção. Ah, aquele irmão profetizou. Mas se ele não vigiar, ele pode profetizar hoje e amanhã está fazendo coisa errada. E aí? Irmão, não quer dizer nada. Pode ter cantado, olha aquela unção, e amanhã não perdoar o irmão, discutir com os outros. Irmão, então, vamos prestar atenção para isso. Eu quero terminar essa mensagem com isso, né? Com essa orientação, para que a gente tenha cuidado. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Nós vamos orar, entregar nossa vida na mão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, se inscreva aí no nosso canal, Guardando a Palavra. Compartilhe essa mensagem, né? Quando você se inscrever, ative o sininho para receber notificação de novas mensagens, tá bom? Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar em seu favor. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós colocamos na nossa vida em Tuas mãos, Pai. Nós aprendemos nessa história que nem tudo que brilha é ouro, Senhor. Que o que importa é o fruto do Espírito e não o dom. Meu Deus, toma a vida desse meu irmão e dessa minha irmã em Tuas mãos. Dá sabedoria. Ah, meu Deus, dá o discernimento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos, meu Deus, cristãos sábios. Ó Pai, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, coloca a nossa vida em Tuas mãos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.